Então, deixa eu ver aqui na tela. Vamos começar. Boa noite a todos, todas. Vamos dar início a mais um dos nossos seminários de formação permanente. E hoje nós temos o prazer de receber Veridiana Marúcio, da seção São Paulo, membro da escola e integrante da comissão científica, e ela vai nos falar sobre pandemia e Unheimlich, não, não reparem a pronúncia, o impossível de reconhecer no grande outro. Então, para aproveitarmos bastante o nosso tempo, eu só quero lembrar que a livraria online está prestes a acontecer, aguardem notícias e aproveitar o máximo o nosso tempo. Vou passar imediatamente a palavra à Veridiana. Desmute seu microfone, Veridiana. Sim. Estão me ouvindo? Tranquilo, pode falar. Primeiro, queria agradecer ao convite. Estou muito feliz em poder estar aqui na Bahia, conversando com vocês sobre esse tema que me fez trabalhar bastante, né? Então, eu vou iniciar essa fala para depois a gente abrir para conversação, né? O título do trabalho é uma conferência, né, que está nesse livro, Angústia em Freud e Lacan, Corpo, Significante e Afeto, que é um seminário da orientação lacaniana de Bogotá, do Manuel Fernandes Blanco. Mostra na tela aí, Isso. Ele intitula a conferência dele O Impossível de Reconhecer no Grande Outro, e eu, a partir daí, também para a gente começar essa conversa. Retirei de uma passagem da Orla, de Guy de Maupassant, essa epígrafe. Então, se nós tivéssemos alguns órgãos a menos, nós ignoraríamos coisas admiráveis e singulares. Mas, se nós tivéssemos alguns órgãos a mais, nós descobriríamos ao redor de nós uma infinidade de outras coisas que nós não suspeitaríamos jamais, por não possuir os meios de constatá-las. Então, nós nos enganamos, julgando o conhecido, com C maiúsculo, le connu, e somos rodeados de desconhecidos inexplorados. Então, tudo é apreciável de maneiras diferentes. Tudo é falso, tudo é possível e tudo é duvidável. Introdução. Evidentemente, o assunto que vamos tratar nessa conversação é um tema no qual ainda estamos completamente dentro, sobretudo no nosso país. Portanto, de saída, não podemos falar da pandemia e de seu corolário, o isolamento social. Eu acho muito interessante, né, que o isolamento social em português, em inglês é o self-isolation, né, o auto-isolamento. Em francês, eles preferiram usar le confinement, né, o confinamento, como corolário aí da pandemia. Então, a gente não pode falar disso a partir de uma exterioridade. Temos que falar submetidos a ela, de dentro. E a isso, nós psicanalistas estamos habituados. Isso significa que ainda não tivemos o tempo do après-coup para refletir sobre seus efeitos e suas consequências na vida e na clínica. Temos, então, que considerar que nossas reflexões têm um caráter provisório e transitório. A respeito disso, em março eu havia escrito um texto a respeito da pandemia e, relendo, não tinha mais nada daquilo que estava me tomando naquele momento da eclosão, né, da pandemia no Brasil e o isolamento. Então, quer dizer, tudo muda muito rápido.
E pelo tempo que isso já dura, né? Isso dura muito tempo, até demais, podemos notar alguns significantes já bastante inseridos em nosso cotidiano pelas mídias, como, por exemplo, o novo normal. Esses significantes, que emergem e se viralizam mais rápido do que o próprio vírus, apresentam-se como tentativas de reduzir esse não senso e esse mal-estar resultantes da desenfreada propagação. Nossas referências, antes mais ou menos estáveis, foram abaladas pela pandemia. Um pouco como se estivéssemos num jogo sem saber quais são as regras para se jogar. Eu achei muito interessante um meme que apareceu daquele filme, que é um jogo, né, o Jumanji, e dizia assim, né, quem está jogando o Jumanji, por favor, finalize logo. Porque é exatamente essa situação, né? Eles caem num jogo de videogame, não sabem quem são os personagens e tem que fazer, chegar até o fim, e tudo realmente acontece real, né? Não é só um jogo. Então, eu achei interessante isso, achei bem exemplificador da situação. Então, consequências da irrupção do real, instável e sem lei, como nos diz Millet, a situação de hoje será diferente da de amanhã. O real, quando aparece, sempre tem esse efeito de surpresa e de inesperado. Mesmo que não seja, né? Porque tem alguns trabalhos muito interessantes, um deles é um livro que se chama Le Monde Grippé, de Frédéric Keck, que advertia-nos que isso iria realmente acontecer, e se você lê o livro, o pessimismo é muito grande, há muito ainda a temer. Enfim, não há nenhum sinal de esgotamento ou morte do vírus, ao menos por enquanto. E ele continua imprevisível. Quanto aos seus desenvolvimentos sintomáticos e seus possíveis tratamentos, quanto aos riscos de mutação, quanto à possível reinfecção, segunda onda, etc. Inclusive, os testes nos deixam ainda mais confusos. Uma matéria que eu li no Le Monde, que saiu essa semana, a chamada era: os números de casos confirmados da Covid-19 aumenta regularmente desde o meio do verão na França. Mas a amostra humana permanece relativamente estável. Nada, portanto, permite prever o fim da epidemia. Quer dizer, existem menos mortes, mas o aumento de casos é muito grande e nessa matéria eles tentam dar conta de quais seriam os fatores, né? E eles terminam dizendo que é uma combinatória de fatores, mas não dá para saber o que realmente está acontecendo. Como conclui Caroline Doucet, no texto que ela escreveu para o Lacan Quotidien, depois eu posso passar as referências que eu usei por escrito, né? Ela diz assim, né? Fazendo um furo no saber sobre a vida. O que ainda está por vir? O que é esse novo que está anunciado neste significante? Novo normal? O que é isso que se tenta normalizar? O que é que se tenta ser normalizado? O novo normal me parece ser o significante que representa a nossa intolerância diante da ambiguidade da incerteza. Nossa tendência, bom, a incerteza a propósito do próprio vírus e a ambiguidade de forma geral, né? Nossa tendência imediata diante deste cenário parece ir em direção a escolhas binárias, ou isso ou aquilo. E, inclusive, os algoritmos já perceberam e já entenderam que essa polêmica binária faz eco na rede, afetando de forma impactante nossas vidas. Qualquer notícia sobre os terraplanistas, os algoritmos percebem o barulho, né, e mandam bala. Tem uma fala do Marcos André, quando ele esteve no seminário 6 Paradigmas do Gozo, que ele diz, né, quando estivermos em 2, acende a luz, né? Simbólico, imaginário, é preciso real. Enfim.
A pandemia, então, nos confronta, entre outros binários que a gente poderia elencar, ao binário contaminado, não contaminado. O vírus tem essa irônica capacidade de que as pessoas familiares próximas se tornem uma ameaça, por estarem talvez contaminadas. O agente pode, inclusive, estar em nós, sem que saibamos. Então, aí, somos nós mesmos a ameaça. O Henry fala no texto dele, né, na Correio Express, cada um de nós se viu diante do retorno de um infamiliar em nossas vidas. Como tomar essa perspectiva a propósito da pandemia e como situar nossa clínica? 2. O impossível de reconhecer no grande outro. Bassols, o texto La Ley de la Naturaleza e lo Real Sin Ley, nos indica um bom caminho com relação às várias questões que já levantei no início desse texto. Ele vai dizer que a experiência do real, no qual nos encontramos, não é tanto a experiência da doença em si, ou seja, contaminado ou não contaminado, mas a experiência desse tempo subjetivo, coletivo, estranhamente familiar, que acontece sem poder se representar, sem poder se contabilizar. Não é a enfermidade, e sim o discurso subjetivo coletivo no qual estamos todos submetidos e inseridos, né? O efeito dessa experiência pandêmica, do encontro com esse real, onde o que deveria haver é a realidade com sua tranquilidade fantasmática, segundo Marie-Hélène Bruce, no texto La Ville Vide, indica um repentino atravessamento. Atravessamento este que se apreende precisamente neste afeto que é o unheimlich, o infamiliar. Enfim, ele desaloja o sujeito de seu modo de gozo pulsional, ela vai dizer, e do grande outro que desapareceu. Unheimlich dá lugar ao Entfremd, também não sei falar alemão, mas acho que é mais ou menos isso, que é a despersonalização mais além do pai, né? Ela vai dizer que o Freud, quando ele é invadido por esse sentimento estranho, que ele qualifica não de unheimlich, mas de Entfremdungsgefühl, uma espécie de despersonalização que lhe acomete, ele formula da seguinte maneira: o que eu vejo não é real. Entfremd vem no lugar de unheimlich, quando se trata de ir mais além do pai. Enfim, então, essa é a hipótese central do trabalho, né? Unheimlich dá lugar ao Entfremd, a despersonalização. Para chegarmos nesse ponto, proponho seguir um caminho a propósito do conceito da angústia, rapidamente em Freud, e depois, então, abordar como é que o Lacan retoma o texto das Unheimlich, ou infamiliar, para construir sua teoria da angústia. Então, eu vou acompanhar esse texto, essa conferência que está publicada nesse livro que eu mostrei, que é de 2010. Segundo o autor, né, Manuel Fernandes Blanco, ele retoma dizendo, então, que o Lacan, nos 3 primeiros capítulos do Seminário 10, ele está tentando responder, né, e considerar a angústia. Então, o trabalho dele nos 3 primeiros capítulos respondem a uma tentativa de Lacan em considerar a angústia como sinal do desejo enigmático do grande outro. Se o desejo do grande outro angustia, é porque o sujeito teme ser o objeto que poderia completá-lo, sem saber em que o atrai. Por isso, a falta de saber é inseparável da experiência da angústia. A angústia vem acompanhada da perda da identidade, porque nesse instante se produz o encontro do impossível de representar do sujeito com o impossível de reconhecer no grande outro. Por isso, a virtude da angústia é a de mostrar que o que o sujeito é enquanto objeto para Lacan. E ele tenta, ao longo deste seminário, estabelecer o estatuto deste objeto. Então, o que o sujeito é enquanto objeto para o grande outro.
Em um primeiro momento, é a emergência do objeto que ele situa como causa da angústia. E por isso que ele se apoia no texto de Freud sobre o estranho, o unheimlich, o infamiliar. A angústia não é sem objeto, ele vai dizer. Mas, nos primeiros capítulos, a manifestação do objeto aparece como a causa. E com o desenvolvimento do seminário, a formulação da angústia como um sinal do desejo do grande outro cederá lugar à angústia como sinal do real. Isso mudará o estatuto do objeto da angústia, que passará, então, de causa a seu produto. Então, até aqui eu estou acompanhando a conferência, e aí eu me pergunto, né, como é que Lacan chega a fazer essa torção? E por que esse caminho pode nos dizer algo dessa relação, porque aqui há a relação, né, entre a pandemia e o unheimlich? Vou falar rapidamente do Freud e depois, seguindo as pistas dessa conferência, abordar no Lacan, isso que eu acabei de apontar. Então, Freud ele constrói e modifica a sua teoria da angústia progressivamente. Começa no manuscrito, no rascunho E, né, que é a Carta Feliz, provavelmente em junho de 1884, uma data que não está muito certa na edição que eu tenho. Então, Freud vai primeiro afirmar que a angústia é a consequência do aumento da tensão, né, a tensão sexual, pela ausência ou interrupção da descarga. Ou seja, né, por exemplo, ele dá o exemplo do coito interrompido. É um fator energético, um estímulo físico, sem qualquer mecanismo psíquico associado. Pouco depois, ele observa uma diferença quando se trata da angústia nas fobias, apesar de ela ser considerada como uma neurose de angústia, né? Para irmos rápido, ele vai passar, então, dessa dinâmica do fator econômico à dinâmica dos processos psíquicos. A gente tem o Hans como exemplo, né? A fobia, ela se constitui, então, como uma defesa contra o perigo exterior ao qual foi deslocado uma ameaça que é interna, né? O pequeno Hans tendo as primeiras ereções e sentindo aquilo como uma intrusão, né? Um perigo interior que se desloca até um objeto exterior, então, logo, o perigo percebido vindo do exterior, mas a ameaça é interna. Freud, então, estabelece claramente uma relação entre a ameaça de castração e a angústia. Uma proibição causa repressão, mesmo que a causa se situe em um objeto exterior, ela tem como origem um perigo interno. Então, depois, ele vai transformar essa teoria para estabelecer sua segunda teoria da angústia, que vai se dar a partir da segunda tópica, a partir de 1923, enquanto que ele, nesse momento, modifica e inverte, né? Nesse momento, então, a angústia ela vai deixar de ser consequência da castração, quer dizer, efeito da repressão, mas vai ser sua causa. Ele vai estruturar isso melhor em inibição, sintoma e angústia, e eu vou retomar um pouco mais à frente, especificamente, esse texto. A primeira sequência que a gente pode elencar, né, da primeira teoria do Freud é eros, repressão, angústia, fobia. Já a segunda sequência, eros, angústia, repressão, fobia. Eros e angústia, né, conectados já. Enfim, não está mais ligado, nesse momento, à ameaça de castração, mas ao próprio pulsional. O eros aqui representando o pulsional não elaborado pelo princípio do prazer, onde o princípio do prazer não alcança. Para Freud, então, é isso que ele vai sustentar. Em 32, ele vai dizer que a angústia é sempre um encontro traumático, onde o princípio do prazer fracassa. O que acontece, a gente vê Freud tentando fazer um remendo, né, mudando a teoria
e um pouco embaraçado, né? Porque tem uma certa contradição nesse momento da ausência e da castração, da falta, e no texto Inibição, Sintoma e Angústia já apresenta algo como uma certa presença, né? Vou retomar um pouquinho mais. Lacan, ele vai retomar no Seminário 10, lá em 62, 63, ele traz um ponto central de sua elaboração, o tema, né, do artigo do Freud, o Unheimlich. Ele vai dizer nessa aula, né, que está na página 53 da edição francesa, a tradução é livre, eu peço que tomem o tempo de vocês para relerem, com essa introdução que eu dei a vocês, o artigo de Freud sobre o Unheimlichkeit. É um artigo que eu nunca vi ser comentado e que ninguém, me parece, percebeu que ele é a articulação indispensável para abordar a questão da angústia. Se eu abordei o inconsciente pelo Witz, eu abordarei a angústia pelo Unheimlichkeit. Freud, nesse artigo, como a gente sabe, tenta afirmar o significado do infamiliar. Nas páginas 45 das obras incompletas, ele vai retomar, né, a observação de Schelling, que é um filósofo do qual é aí que ele tira a definição, que diz que é algo absolutamente novo a respeito do conteúdo do conceito do infamiliar, para o qual certamente nossa expectativa não estava preparada. Infamiliar seria tudo o que deveria permanecer em segredo, oculto, mas que veio à tona. É dele a citação no qual Freud se apoia para definir o infamiliar. Enfim, o infamiliar aparece como aquilo que se revela de modo inesperado no mais íntimo, no mais familiar. De algum modo, o infamiliar se articula sempre a algo que se presentifica, né? Já algo como uma presença, né? Pode-se afirmar, então, e se presentifica e que não deveria estar ali. O que temos como exemplos, repetidos exemplos na literatura, que tenta, de alguma forma, calibrar essas nuances que esse sentimento infamiliar pode assumir. Eu vou falar alguns rapidamente, mas na conversação, se tiver alguma dúvida, a gente pode abordar mais. Então, eu pensei no conto de Edgar Allan Poe, né, o William Wilson, no filme O Autômata, que é em espanhol, né, um filme espanhol realizado por Gabi Ibáñez, que saiu em 2014, que é um filme dos robôs que tem duas consignas, né? Enfim, bastante interessante para pensar o infamiliar. Ou mesmo, de onde eu iniciei a epígrafe, né, quando o Lacan faz alusão a Maupassant. E ele trabalha isso, né, escolhe na literatura o texto A Orla, de Orla, e ele vai dizer em 63 que a imagem especular se torna a imagem estranha e invasora do duplo. Se torna isso que se passa pouco a pouco no final da vida de Maupassant, quando ele começa a não se ver mais no espelho, ou que ele percebe em um cômodo algo que lhe vira de costas, e de onde ele sabe imediatamente que ele tem uma certa relação, esse fantasma, que quando se vira, ele vê que é ele mesmo. Então, é o fantasma, ou a boneca que ganha vida, tem o outro de Dostoiévski, o Alien, que o próprio Romildo citou em alguns dos seminários. São inúmeras e repetidas experiências da literatura e do cinema. Enfim, aquilo que não deveria estar ali e se apresenta. O hóspede desconhecido. Um hóspede que não pode ser reconhecido, que não passa pelas redes do reconhecimento, porque não podia estar ali. E o efeito da angústia é este surgimento do Heimlich, familiar, no Unheimlich, infamiliar. É o fantasma que é desconhecido, portando o Heimlich. Enfim, Lacan vai dizer que é falso dizer que a angústia carece de objeto.
a partir desse texto do Freud. Ele vai dizer que a angústia tem objeto que aparece sem que possa se tornar um objeto do conhecimento. É o que a gente diz, né? Sem que possa ser especularizável. Eu lembrei de um exemplo que a Maria Helena sempre dá, quando a gente vê um cabelo no ralo, não é a mesma coisa de quando a gente vê o cabelo no lugar que ele deveria estar, né? Dentre outros objetos que têm esse efeito. É o mais irrepresentável de nós mesmos, o menos admissível, que vem do exterior. Um objeto oculto e cego à função de conhecimento. E o único afeto que não engana sobre esse objeto, sobre o fato de estarmos concernidos por ele, é a angústia. É a angústia e sua certeza. Por isso, ela nos é cara no tratamento analítico. De início, parece, então, que Freud e Lacan se separam nas suas concepções sobre a angústia, porque para Lacan é algo de uma presença, claramente, né? E Lacan vai dizer que a angústia, então, aparece, a frase que a gente conhece muito bem, quando a falta. É a mesma coisa que dizer, então, que sobre a realidade organizada sobre o princípio do prazer, pela nossa visão fantasmática do mundo, esse cenário fantasmático pacificador e tranquilizador, aparece algo insuportável. Quando isso se faz presente, isso que não pode simbolizar, isso real na cena, surge a angústia, quando algo que deveria faltar se apresenta. Então, o unheimlich dá lugar ao Entfremden. E o que é que se apresenta? Se apresenta, então, é o desejo do grande outro, no seu duplo sentido. De um lado, se apresenta o desejo que habita em mim, mas enquanto outro. Um desejo que está em mim, mas que eu não posso reconhecer como próprio. E todos nós temos esses desejos, né? E de outro lado, o desejo do grande outro em sua vertente de desejo inconsciente do grande outro, que é fundamental para nós, né? Todos nós fomos convocados por um desejo particular a este mundo. E este desejo, temos uma interpretação inconsciente a este desejo, né? Temos uma interpretação inconsciente. E ele pode ser também muito inquietante e coberto de idealizações. Onde aparece esse desejo do grande outro que angustia? Aparece nos pesadelos. Ou seja, não nos sonhos prazerosos, mas nos sonhos de angústia. Nos pesadelos, sabemos que, quando chegamos perto desse ponto em que aparecemos como objeto de um grande outro, normalmente despertamos. É a proximidade maior ao que representamos como objeto para o grande outro. Despertamos, então, para seguir sonhando, para seguir dormindo nos sonhos dos nossos fantasmas habituais. A realidade a qual temos comumente acesso. Então, para Lacan, a angústia é uma relação um pouco bizarra entre o gozo e o desejo. Porque, mais do que o desejo do grande outro, o que aparece aí é algo como ser gozado por esse grande outro. Um grande outro que não sabemos bem o que quer de nosso ser. Quando chegamos perto para saber o que ele quer, sempre há a angústia e o despertar. O que angustia é saber que ele quer algo. Saber que estamos consumidos por esse desejo, mas sem saber exatamente em que. E essa falta de saber está muito ligada à experiência de angústia. E é por isso, então, que o Lacan retoma a experiência que vocês devem conhecer do louva-a-Deus, né? Ele diz, né, o macho louva-a-Deus frente à fêmea não sabe exatamente o que ele é. Isso se explica com a história do louva-a-Deus diante da qual está um homem portando uma máscara que desconhece qual seja. Dependendo dessa máscara, a metáfora do eu como função de desconhecimento, ele pode ser o objeto sexual do louva-a-Deus fêmea, e ao mesmo tempo que objeto de seu gozo, já que esse é o destino natural de seus parceiros, mortos após o ato. Sem saber que máscara ele porta,
pois o acesso a ela lhe é vedado, já que a mesma não se reflete nos olhos do outro, grande outro, diante do qual é o objeto. O sujeito se angustia. Diante do desejo do grande outro, que me coloca na posição de objeto de seu desejo ou de seu gozo, mas somente objeto, não passível de ser circunscrito em sua existência pelo significante, é a angústia que me dá sinal de perigo. Na angústia, distintamente do fenômeno da estranheza, do unheimlich, o duplo não comparece. Em seu lugar, é diante do objeto A que o sujeito se encontra. O objeto olhar, um objeto que olha e se encontra fora do circuito dos objetos especularizáveis. Então, louva a Deus, ele não sabe que cara que ele está investido frente a esse grande outro. Que tipo de objeto ele é. De um lado, os olhos em faceta impedem que ele veja sua própria imagem refletida. E é essa, então, a experiência de angústia. O que quer de mim? Sei que quer algo, mas não sei o que é. O Duffier vai dizer, né, que acho que é o caminho que estou tentando fazer, que o sentimento do unheimlich é a porta aberta para a angústia. E ela pode começar com esse olhar que escapa de nossa imagem especular e que flutua ao nosso redor como um olho universal. Podemos, então, para chegar aqui no assunto que nos interessa, ver isso claramente nos fenômenos sociais, coletivos. Porque a lógica coletiva, como nos diz Freud, se estrutura do mesmo modo que a lógica individual. Elas se estendem e prolongam no nosso mais íntimo. Depois dos atentados de Londres, o que a gente mais ouvia falar, segundo a conferência que eu estou acompanhando, e a gente, né, tem outros atentados depois desse, esse foi em 2005, o que repetiam os cidadãos londrinos era o que querem de nós. Isso lhe parece, ao autor, né, Manuel Fernandes Blanco, um bom exemplo para ver na lógica do social algo que está presente na lógica individual. Eu falei qual é a conferência no início, Tânia, do Manuel, esse livro aqui, ó. Eu posso tirar uma foto e mandar para você. Então, a pergunta é, o que querem de nós? E essa é a pergunta definitiva, me parece, né? Enfim. O traumático, o trauma, né, sempre convoca angústia, porque é o traumático aquilo que não poderia ter acontecido e aconteceu. Nos acontecimentos traumáticos, temos sempre essa dimensão de ruptura, algo inesperado, como estava dizendo acima, né, inesperado e sem lei, que abala a ruptura, que abala a segurança de cada um, tanto em termos objetivos como no sentido da fantasia, né? Então, para a gente retomar um pouco o que eu tinha falado da inibição, sintoma e angústia, o Freud diz nesse texto que as experiências de angústia na criança acontecem em 3 situações fundamentais, né? Quando ela está sozinha, quando ela se encontra no escuro e quando encontra uma pessoa estranha no lugar do pai ou da mãe, né? Encontra outra pessoa. Isso é muito próximo às experiências da angústia. Eu acho que todos nós já tivemos essa sensação, né? Eu consigo me lembrar de algumas. Enfim, primeiro esse estranho, um familiar, e depois esse familiar dá lugar à angústia. O mais inquietante para Freud, então, é que o desejo se realize. Enfim, algo que se manifesta e que deveria permanecer oculto. É isso a diferença da primeira teoria da angústia de Freud, ao meu ver, para esse momento do sintoma inibição e angústia, onde já há algo aqui que ele coloca como a presença de um gozo insensato e obscuro que se dá no coração do infamiliar.
Ao mesmo tempo, o que a gente sabe com Lacan, né, é que o neurótico, no caso, rechaça e quer, ao mesmo tempo, se oferecer ao grande outro em sacrifício para garantir a completude, sua completude, completude do gozo. Por isso há algo de sacrificial em cada um, né? A experiência da criança em brincar de desaparecer para completar esse grande outro. O Miller fala, né, em Tempo do Sintoma, numa conferência em Madrid, se não me engano, que o desejo do grande outro angustia pelo fato do sujeito se converter ele mesmo no que completa o grande outro, e sem saber em que o atrai. Essa ignorância, né, que é a fonte aqui, o postulado, né, do que se é para o gozo do outro, né? Então, a pergunta me parece muito mais não quem eu sou, porque do lado do quem eu sou, a gente tenta responder, né, pelos significantes, e a gente nunca consegue, porque são significantes que se deslizam metonimicamente, mas do lado do gozo, sim. Então, a angústia é sinal de que o desejo está perigosamente muito perto do gozo. E, de algum modo, o sujeito vive o perigo de desaparecer, de ser engolido por esse grande outro. Ele é sentido, então, no nível do eu, no momento em que o inominável deixa de estar velado, e a ficção do mundo no qual se sustenta o sujeito se desmorona, né? Me parece que nós não temos repertório simbólico para lidar com a pandemia, né? Ninguém imaginaria que há um tempo atrás isso poderia acontecer, né? Quem imaginaria esse cenário? Ao mesmo tempo que isso é muito familiar, muito próximo. Próximo à experiência de desamparo, do Hilflosigkeit, que o Freud fala, né? Então, uma ruptura como essa que estamos vivendo, e aí só para citar uma experiência interessante que o Gilson Iannini fez junto com a USP e o SMJ, quem sabe vocês devem ter acompanhado, sobre pedir para que as pessoas contassem seus sonhos, né? Se voluntariassem para contar seus sonhos, e ele já fala de alguns relatos muito interessantes, né? E é um pouco do site que eu achei interessante essa aproximação, né? Que fica claro aqui que é o Hilflosigkeit. Enfim, uma ruptura como essa que estamos vivendo no momento atual parece colocar em questão o ideal de sermos inatingíveis, algo que se quer sempre sustentar. E o que nos cabe nesse momento, me parece, é sustentar as análises daqueles que nos demandam, sem divã, pelo vídeo, áudio, seja como for. Então, readiness is all, né? A disponibilidade é tudo. Retomo a questão acima para abrirmos a discussão. A partir desse desenvolvimento, como que se apresenta a clínica hoje? Me parece que ela bascula, né, oscila entre a angústia e a tristeza, o excesso e a falta. Seguindo uma orientação de Duffier, onde ele diz, né, reler Camus é desejável nesses tempos, terminarei com uma citação entrecortada e traduzida livremente de A Peste. As pragas, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar nelas quando elas lhe caem sobre sua cabeça. Quando uma guerra eclode, as pessoas dizem, não vai durar, é estúpido demais. Então, eu acreditei que não fosse durar a pandemia. Os nossos concidadãos, nesse aspecto, eram como todos os outros, pensavam em si próprios, ou seja, eram humanistas, não acreditavam nas pragas. O flagelo não é do tamanho do homem, então dizemos para nós mesmos que o flagelo é irreal. Os nossos concidadãos pensavam que tudo ainda era possível para eles, o que supunha
que as pragas eram impossíveis. Foi a praga que fez tudo isso? Como fazer com isso na clínica? Se estamos lidando com a tristeza e com a angústia, me parece que a indicação é que é preciso passar pelo desejo. Se é o desejo do outro que angustia, é também a partir dele que podemos sair disso, né? E com relação à perda, né, que retomando a castração, é também a partir do desejo, e o Lacan diz isso em televisão, né, a partir como ele descreve a depressão. E é preciosa a indicação de Lacan quando ele afirma que o desejo pode ser um remédio para a angústia. E é aí que o sujeito pode advir, se o fazemos coincidir com o desejo. A situação é mais ou menos essa, né? Nesse contexto, para terminar, tratar a angústia é preciso tomá-la sinal de um sujeito, sinal de algo que lhe é íntimo, porém desconhecido, mas que lhe concerne de forma particular. A partir daí, eu acho que a proposta de um trabalho clínico pode se delinear. Obrigada a todos por terem me ouvido e a gente abre para conversa. Obrigada a você, Veridiana, pelas suas colocações. Você trouxe Lacan falando sobre o desejo como um remédio para a angústia. Eu lembrei de um dos nossos seminários, quando o Oscar Zack veio falar aqui, ele colocou a quarentena, não, a pandemia, uma vacina para a quarentena uma vacina para a pandemia, uma coisa assim. Me pareceu que lembra esse enunciado aí, essa formulação de Lacan, como desejo, um remédio para a angústia. Mas vamos abrir a conversação. A gente tem perguntas, geralmente, que vêm do YouTube, que vêm do site e das mãozinhas levantadas. Por enquanto não tenho mãozinhas, vamos ver se o chat tem alguma coisa. Rogério? Não, por hora não, Annalise. Marcelo, YouTube. Boa noite. No YouTube temos uma pergunta da Daniela Sampaio. Ela faz um comentário dizendo e uma pergunta. Ele fala assim: ao ouvir sobre a questão que o grande outro suscita a nós, pensei no caso da psicose, onde parece que, no lugar de dizer o que quer de mim, há uma afirmação, o que querem de mim, e uma certeza implicada. E aí eu penso que, se o sujeito não existe sem o grande outro, é essa pergunta que o organiza? Eu acho que ela está trazendo uma indicação que, pela densidade dos comentários aqui que eu coloquei no trabalho, eu não quis entrar, mas que ajuda bastante a pensar, né, a questão da psicose e da certeza. Com certeza, a pergunta não é o que quer o outro de mim, né? Ele sabe o que o outro quer. Então, poder fazer essa pergunta já é um certo distanciamento. Né? Distanciamento como assim, Veridiana? Distanciamento dessa posição de cola, né, que o psicótico tem com o grande outro, o objeto, tudo junto, né? É poder colocar um pouco, que a gente fala, né, o sujeito estirado nos seus quatro lados, né? Poder se perguntar já seria alguma coisa que organizaria, mas na psicose a gente sabe que isso é muito difícil, né? Porque na paranoia ele sabe o que o outro quer, seja na vertente persecutória, seja na vertente erotomaníaca. Na esquizofrenia, já, acho que não, a gente sabe que não há, mas, por exemplo, poderíamos pensar que a psicose ordinária poderia ter uma pergunta que distancia um pouco esse grande outro, né, o que coloca como o sujeito, como objeto do gozo do outro. Não sei, uma hipótese. Boa pergunta. Marcelo?
Não sei, eu estava pensando nessa direção, Viridiana, se na psicose, no caso, a resposta seria uma resposta antecipada à pergunta. Ele já sabe. Posso falar? Claro. Pode, pode. Eu penso que na psicose é exatamente isso que Marcelo está comentando. O que caracteriza uma neurose é uma pergunta, né? E na psicose, a resposta vem, não existe a pergunta é abortada. Então, ele já sabe, né? Agora, o sujeito só pode fazer a pergunta se o outro permitir também, se o outro se apresentar barrado, inconsistente. Então, se o outro não se apresenta dessa maneira, não há como fazer a pergunta. A fobia, por exemplo, é paradigmática nesse sentido, sintoma fóbico, porque o sujeito ainda não conseguiu fazer a pergunta. Ele está no impasse da pergunta, está no meio do caminho. Então, é preciso que o outro também abra a porta, permita que essa pergunta seja feita. Se o sujeito não conseguir fazer, aí vamos entrar nos novos sintomas, em algo dessa ordem, né? A operação não pode pensar em fantasma, em fantasia. Uhum. Sim. É como se, na neurose, o sujeito tem uma pergunta, o que ele tem na psicose é uma resposta. Ele Já sabe, responde. Né? Já responde. Marcelo. No momento, sem mais perguntas aqui no YouTube. Parece que Tânia tem uma pergunta. Não, não tenho pergunta não, a não ser dar boas-vindas, pedir desculpa, Veri, no meio da sua fala, eu estava sem internet, acho que foi a chuva, não consegui entrar nem pelo iPhone, né, que a gente rouba a internet, né, e quando consegui vi você falando, mas o que eu vi gostei muito, né, e essa parte que Marcelo traz, Fátima traz, né, a psicose como a clínica da resposta, é muito, muito muito interessante, né? Em oposição à clínica da pergunta. Achei que os exemplos que você trouxe, né, do Heimlich, são maravilhosos. Eu estou louca para ler esse livro do Camus, A Peste, só li pedaços. O Rogério até mandou, não foi, Rogério, para o PDF para o grupo de membros, se eu não me engano, ou foi o nosso cartel, não sei, né? Achei muito interessante quando você faz essa articulação de que o estranho, se eu peguei bem, é a porta aberta para a angústia. Uhum. Sim. Tem um trecho do... A leitura ao contrário. Então, assim, eu não tinha, mas me lembrei que fiquei embaraçada, que eu queria fazer esse paradoxo, né? Esse vetor e depois o vetor de volta. Porque o primeiro é do estranho para a angústia e depois da angústia, diga. Sim. Isso é um trabalho do Dufieux, que eu achei muito interessante, tentei simplificar do que eu entendi. E tem um texto do Clayton, que está no boletim, no último boletim, no familiar, onde ele também coloca essa definição entre a angústia e um Heimlich como uma experiência estética, né? Como se dentro do angustiante, da experiência do angustiante, tivesse um Heimlich. E aí ficou mais claro para mim pensar, a partir da Bruce, quando ela fala, né, retomando Freud, que foi lá no início do texto, talvez você não tenha, não estivesse aí, que o Unheimlich cede ao Unheimlich, que é a despersonalização, né, que implica a angústia, quando Freud vai dizer do mais além do pai, né? Que aquilo que ele sentia não era um Unheimlich, que o Unheimlich cedia lugar à despersonalização, né? Como isso que se apreende subitamente num atravessamento muito rápido, quando a fantasia é abalada de uma maneira muito intensa ou quando há uma irrupção desses fenômenos, e o que aparece ali
não deveria aparecer, né? Então, de um primeiro momento, o unheimlich como a possibilidade de um duplo, no exemplo do louva-a-Deus, né? E a angústia não, é diante do objeto A, daquilo que não deveria estar ali. Quando sai a fantasia, o que irrompe é o objeto A, puramente, né? Isso que é, então, não mais a presença, mas sim causa. E na nossa experiência, isso é um complicador, porque alguns casos de neurose, por exemplo, nessas situações, podem fazer a gente até pensar que está diante de um caso, né, de psicose e que se trate de... O sujeito se apresenta muito abalado. Completamente despersonalizado, sem referência, né? Sim. Fiquei pensando exatamente isso que você traz do Freud além do pai, associando isso com o feminino. E a partir do que a gente discutiu ontem no seminário dos membros, né, quando nas intuições milanesas Millet traz, né, o tempo de Freud, né, como tempo dentro do seria o tempo do gozo fálico, né? Podíamos do pensar Édipo, na lei do Édipo, né? Um tempo de Lacan também nisso, mas o Lacan que vai além disso, que é justamente como o Jesus até trouxe a questão da máquina do não todo, né? Que aí vai tocar o gozo feminino, né? Que aí me parece que faz que bordeia isso que você traz com, né, o Unheimlich, com angústia, né? Como se fosse um tripé, né? Angústia, sim, menino e o Unheimlich. E a questão é como que, teoricamente, acho que isso esclarece muito para nós, né? E a pandemia, fazendo essa articulação com a pandemia, a gente toca assim no feminino, mas objetivamente o que a gente tem percebido e tem escutado, né? Seja nos vídeos, nos áudios, como a gente está conseguindo atender, são pessoas que estão muito mal, né? Que relatam isso de diferentes maneiras, horas jovens, oscilando, né, entre a tristeza e a angústia, mas acho que o sentimento de angústia é o que prepondera, né, na clínica hoje. E como que a gente faz, né, diante disso, se não seguir essa recomendação que o desejo é o remédio para a angústia, a cada vez, a cada caso e da maneira que for possível, mas nos falta a presença, né? Nos falta essa condição. Eu não sei como é que vocês têm feito ou vivido isso, ou têm conseguido, em alguns momentos, atender as pessoas pessoalmente, quando eu vejo que a coisa está muito desorientada, de máscara, né? Longe, com aquela sensação de tá errado, né? O que também depois se habitua e fica normal, e tem alguns pacientes que eu não vejo toda semana presencialmente, mas eventualmente se habitua com a máscara, já está super introduzido e já leva o álcool em gel, vem sem bolsa, que é muito... eu estou atendendo alguns casos já. E criança que está mais difícil, né? Você que atende bastante criança. Porque a criança cola na gente de um jeito que não tem como ficar 2 metros. Mas as crianças aprendem, elas estão aprendendo que elas precisam ficar numa certa distância. Né? E você tem conseguido? Eu tenho atendido cada vez, né, um pouco menos de criança, mas estou com um caso no consultório presencialmente que não teve nenhuma condição de ficar online. Tem um momento que online, para criança principalmente, não vai, né? Não faz alguma função por um tempo. Como as aulas online também, dependendo da idade. As aulas online, elas têm feito função por um tempo. Depois... Eu fiquei me lembrando, vocês falando do atendimento de criança, de adulto e de criança online, como a questão da privacidade. Os adultos, eles falam muito sobre privacidade. Ontem eu fiquei sabendo de 2 casos assim, meio que extremos sobre isso, quando um adulto, vamos dizer assim, de boa condição financeira, morando num apartamento construído por ele mesmo, grande,
se recusando a fazer o atendimento online por falta de privacidade. E outro de baixíssima renda, atendimento assim, numa situação de instituição, comprou uma porta para botar na casa entre um cômodo e outro para ter privacidade. Achei isso muito interessante. E aí, pegando a questão da criança, a criança não se incomoda com isso e, ao contrário, pelo que eu tenho visto, sai com a câmera apresentando a casa toda e chega às vezes nos pais. É muito interessante essa questão entre a criança e o adulto e a questão da privacidade, que me chamou assim, bastante atenção e me fez lembrar essas situações agora, nesse momento que vocês estão falando. Nós temos uma questão aqui, Veridiana, no YouTube, que é de Nancy Carneiro. Ela fala, né? Gostaria que comentasse a metáfora do louva-a-Deus e a questão do desejo e gozo. E de como a angústia é sinal de que o desejo está muito perto do gozo. Então ela pede, se fosse possível, que você comentasse um pouco, mas logo depois ela faz um comentário, que é uma pergunta, na verdade. Se o desejo do outro angustia, como pensar a angústia do desejo diante da falta do significante no ponto do outro? Isso teria a ver com S de abarrado? Rogério, repete para mim a segunda, que é outra pergunta. Com S de abarrado? Ela fala, né? Se o desejo do outro angustia, como pensar a angústia do sujeito diante da falta do significante no campo do outro? Isso teria a ver com S de abarrado? Uhum. Sim, acho que ela já deu a resposta, mas a primeira pergunta dela acho bem importante retomar, porque também é uma que a gente pula, né, de repente, do desejo do outro para o gozo, né? O que é que faz a diferença? Eu não sei se vocês querem me ajudar a falar sobre isso para a gente circular, porque realmente a metáfora do louva-a-Deus, ela exemplifica, né, isso que, sem saber qual é a máscara que ele porta, ele está diante de um outro que pode querê-lo sexualmente, porém também matá-lo, né? Enfim, sem poder se ver no reflexo e saber qual é a máscara que ele porta. Acho que é isso que a metáfora exemplifica. Então, o outro me quer, e eu sei que ele me quer. Enfim, ele me quer como objeto, e eu nem sei por quê. Que é o que o Miller diz, eu não sei em que eu o atraio. Então, o fato não é ser objeto em si, é saber que, nisso que eu o atraio, eu estou concernido. Mas eu não tenho elementos para responder. Porque se eu lançar a mão do significante, como ela mesma fala na segunda pergunta, eu nunca vou conseguir responder, né? E aí a pergunta é o que eu sou para o outro. Quem eu sou para o outro? Quem eu sou? Que desliza infinitamente. Mas aí, se a gente passar para a pergunta, né, o que eu sou para o outro, antes que eu possa responder, eu me ofereço, neurótico, né, em sacrifício. É aquela situação, né, antes que eu caia, eu me jogo. Essa é a matriz da cena fantasmática, né? Tem o se jogar como presa para esse outro. E já não mais na linha do desejo e a metáfora da metonímia, e sim do objeto de gozo. O que tem a ver, né, com o que o Lacan retoma, né, do Freud, assim, pai, não vês que estou queimando, né, que é um dos únicos sonhos que ele retoma. Enfim, isso que eu pensei a priori a partir dessa pergunta, que é muito boa. Jordan está sem microfone, você quer falar? Você quer me ajudar? Jordan chegando aí na tela, exatamente, eu ia convocá-lo. Agora você ficou Você está sem micro.
Agora você ficou mudo. Desmute, faça o contrário. Marcelo, desmuta Jordan aí, que ele está falando sem microfone. Pronto. Ok, vamos lá. E aí? Que Tudo bom. bem? Gostei muito do seu percurso. Achei Obrigada. o que você fez. Eu queria fazer um comentário, quer dizer, que é uma questão, mas é um comentário e uma questão para todos, né? Que é a surpresa da erupção do real, né? Isso nós partimos todos de sair, que algo nos surpreende e a imprevisibilidade do vírus. Isso coloca questões para todos nós aí frente a esse real, né? Então, nesse percurso que você fez, eu achei interessante você tomar a questão da angústia na relação entre o desejo do outro, né, e o gozo. Então, isso nos parece nos orientar, porque a angústia surge aí com esse medo, essa dificuldade que o sujeito tem em perceber que ele pode ser gozado pelo outro, né? Talvez por isso que surgiu até a questão sobre a psicose aí, do sujeito se Ele é colocar gozado, né? gozado pelo outro. Então, o sujeito se angustia frente à pergunta: o que o outro quer de mim, como você trouxe. E isso me parece uma direção interessante, porque quando o sujeito pergunta sobre ele próprio, quem eu sou, o simbólico tenta dar conta disso, com toda dificuldade. A questão é quando o outro, quando o sujeito pergunta sobre o que o outro quer de mim. E aí é que está o nosso problema. Porque, do ponto de vista individual, né, pessoal, a análise. Então, você trouxe uma direção interessante, que é essa de que o desejo é um bom remédio contra a angústia. Mas, do ponto de vista coletivo, que também repercute no individual, aí é que nós temos uma dificuldade. Porque as respostas quanto ao vírus, nós dependemos do outro. Todos ficam na expectativa da vacina, por exemplo, né? Se espera pela vacina. Ou, enquanto a vacina não chega, você espera que o outro ofereça algum caminho, né? Que diga algo, que faça algo, que algo aconteça do ponto de vista do social. E aí que me parece que é o problema maior, porque o que esse outro quer de mim agora? Para falar da situação nossa do Brasil. Ele quer que eu fique em casa? Ele quer que eu vá trabalhar? Né? E isso é o que me parece que causa o infamiliar. Isso é o que traz a mais angústia para o sujeito, esse sentimento de infamiliaridade frente a algo que ele quer familiar a ele, mas que se torna infamiliar quando essa pergunta é feita e ele não tem resposta para dar quanto o que o outro quer de mim. Então, é uma dificuldade muito grande que nós todos estamos enfrentando nessa pandemia, que a angústia é porque não há uma possibilidade de resposta, a não ser a nível individual, a não ser a nível de cada um, né? E daí todo o nosso trabalho de análise, de fazer a psicanálise continuar, de não ceder com o desejo do outro de você ficar em casa, o que quer dizer que o analista não pode ir ao consultório. Então, isso é uma exigência do outro, que você não pode ir ao consultório. Então, nós encontramos uma forma de fazer sessões online para fazer a psicanálise existir, para que os tratamentos continuem, e que é uma resposta do lado do analista, essa, de insistir para que a sessão continue. Então, é um impasse muito grande que nós vivemos frente a essa pergunta de o que o outro quer de mim. E a gente pode supor que isso funciona também no nível coletivo, né? Ele quer que eu desapareça, né? Ele quer que eu suma. Aí vem toda uma abordagem que passa também pela política, né? O que desaparecer, quantos mil já desapareceram, né? Nós já passamos dos 100 Sem mil. poder contar, né? Isso, exato. Então tem todo um imaginário que vai se associando a essa posição do outro, né?
em relação que vai a... ganhando vários nomes, né? Me parece que cada hora ele pode ir circulando em vários nomes, né? Pode ser a China, pode ser o vírus, pode ser o presidente, pode ser, sei lá, o meu vizinho, que faz um churrasco, e aí você vê assim, o outro está fazendo churrasco, como que é isso? E assim, o que é mais intrigante, assim, que eu estava lendo na notícia do Le Monde, a gente tem a impressão que alguns países que já passaram por isso estão mais tranquilos, né? Mas a situação também é bastante tensa, né? Ela continua bastante tensa, assim. Porque Fora alguns países que conseguiram. o que aparece é que o outro quer gozar de mim. Porque o outro diz, agora, por exemplo, fica em casa, mas você pode ser voluntário para ser mesário nas eleições? Exato, isso que eu ia dizer. Ambiguidade, né? Então, frente a Eu isso, fico em casa. é angústia, né? E aí, uma direção é trabalhar a questão do desejo, né, para o sujeito se desangustiar, mas também tem que saber como desangustiar, né? Porque E a nossa posição. o familiar seria também estar desangustiado. Uma posição mais negacionista, se fala, né? Uma coisa tipo... Eu tenho vários pacientes que estão seguindo a vida normal, né? Você fica em segundo plano. O que fazer aí, né? Como lidar? Vida normal. Outros muito angustiados. Então, uma variedade, né, de manifestações, mas que vão oscilando. E essa coisa da tristeza também, né? Eu acho que tem aparecido muito. Diante da perda iminente, a falta e o desejo que arrefece, né? É a covardia moral que eu estava dizendo. Marcelo, tem alguma coisa a dizer? Sim, Marcelo? mas eu estava pensando numa coisa aqui que ia um pouco nessa direção, que me parece que o que se coloca é que há uma inexistência de saber. Acho que é um pouco daquela ideia que retira da ideia do louva-a-Deus, né? Uma inexistência de saber, e como isso gera angústia, é partidário de um gozo e que se precisa inventar, dar alguma solução, né? Independente de estrutura, para ver como vai tratar algo do gozo, né? Lidar com essa angústia. Foi uma ideia que me... Queria entrar um pouco na conversa aqui também, se for possível. Pode entrar. Não, eu fico pensando, isso sempre fica martelando minha cabeça um pouco, assim, quando a gente avança para o último ensino de Lacan, né? Em Freud, você pegou a referência de inibição, sintoma e angústia, né? Inibição e sintoma são respostas à angústia, né? O pressuposto freudiano. Mas quando a gente caminha um pouco com Lacan, por exemplo, a angústia já é um tratamento, né? Não é como se a angústia fosse o puro real e houvesse algo que desse um tratamento, seja imaginário ou simbólico. Por exemplo, no RSI, Lacan trabalha a ideia da angústia como um tratamento do real pelo real. Não à toa a questão do objeto, né? Mas já é um tratamento que é feito aí. Então, me parece que é muito peculiar esse ponto que você traz entre o Unheimlich e essa outra palavra que eu jamais conseguirei falar, isso em alemão que você trouxe, que traz essa ideia da despersonalização como um sinal de que a tela da fantasia de fato desaparece, né? O enquadramento do mundo cai. E cai com ele também a própria possibilidade do sujeito. Sem objeto não dá para pensar sujeito também, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nessas coisas aqui. O Rômulo falou uma coisa interessante, também ele teve no seminário, que é como se tivesse um certo delay, sabe? Que a angústia, que é sinal do real, né? Como no RSI, vem do real pelo real, e o simbólico imaginário tem um certo delay para ir recuperar. E nesse espaço, né, a experiência angustiante e familiar, né? Vamos dizer assim, primeiro em familiar e depois a apresentação da angústia. E aí ele vai dizer, né, que a inibição do imaginário e o sintoma do simbólico, né? Como os tratamentos dos
um tipo de enodamento, aí que aparece, parece que é a angústia. Porque se fosse a angústia é inibição, talvez, né? Sintomatizar a partir de um sintoma que pudesse dar lugar de alguma forma, mas não esses sintomas que são sintomas que a gente já vê, né? Um sintoma analítico. Né? No enodamento, a angústia aparece como real. Por isso que eu falava que tem que se estar atento também para o desangustiar, né? Porque a angústia já é um tratamento que o sujeito dá. Agora, é diferente você dar um tratamento a partir da angústia, que você tem muitos recursos simbólicos para tentar ir dando conta disso, mas que tem uma proximidade ao real aí também, como nós sabemos. Vai chegar um momento, né? Vai chegar um momento aí que mais não se pode avançar. Entende? Então, há um tratamento natural, entre aspas, da angústia, por isso que a gente não pode desangustiar, mas também chega um momento que esse apontar para o real não tem significante que dê conta, né? Enfim. E angustiar demais pode partir o ato, né? Temos que tomar... né? Cuidado. Tem que tomar um cuidado, né? E o que a gente, pelo menos eu tenho visto mais do que você trouxe e na minha experiência clínica, é essa questão da despersonalização, da perda de referência, né? E muitos jovens, eu tenho visto isso muito naquele jovem que fazia estágio, que fazia faculdade, que trabalhava, que namorava, né? E foi perdendo todos os referenciais. Aí tem essa ideia, né, que você traz o desangustiar, quer dizer, a angústia já é um tratamento. Nós não estamos ali para fazer autoajuda. Dá uma pílula, né? Uhum. Não uma pílula, mas eu me lembro muito do Lohan. Fátima, você lembra disso? Se foi aqui em Salvador, se foi no encontro de membros em São Paulo, que o Lohan disse que é preciso dar um tratamento imediato, um remédio, aí entre aspas, né, para angústia. Né? Não é a medicação, né, que ele falava, um remédio é um tratamento nesse sentido que você traz, Erdan, porque há uma cota de angústia tolerável, né? Senão o sujeito pode partir para o ato. E hoje eu escutei um garoto de 13 anos e ele disse, eu tentei me jogar da janela, né? Porque pressionou, não deixa jogar, não pode sair, asmático, enfim, uma série de coisas que a gente não pode estar comentando, mas, né, 13 anos e ele fez isso, quer dizer, são situações que passam bem pelo que você está, né, trazendo. E eu me lembro dessa frase do Lohan, diz, para uma angústia num determinado nível é preciso se dar, né, se tratar, ele quis dizer, né, um remédio, mas não uma medicação, não é isso que a gente está falando, é um remédio que a gente tem para dar. Né? A própria escuta já favorece, né? Isso. Por isso que nós não podemos parar. Sintomatizar, né? Por isso sintomatizar pode... Só uma questão de ordem, rapidamente. Marta Inês Restrepo pergunta aqui no YouTube o que é louva-a-Deus. Ela é colombiana, então não saberia dizer em castelhano. Talvez eu ajudasse a ela. Pablo, Marcela está por aí? Marcela ou Pablo? É engraçado, porque tem a ver com uma coisa, o significante engraçado. Ou Google, vamos no Google. Marcela. Qual é a palavra? Louva-a-Deus. Louva-a-Deus. La manta religiosa. La mantis religiosa. Mantis. Se dice en español. Mantis religiosa, é a tradução literal. Agora, o louva-a-Deus aí se refere a um pássaro. É um inseto. Não é um pássaro. É um inseto. É tipo um grilo. O louva-a-Deus é um inseto. Um grilo, uma espécie de grilo. Que está nas árvores e cai em cima da pessoa, cai no olho, cai... Verdinho. Às vezes pega verdinho. Es como lagosta, se llama lagosta en español, no langosta del mar, do mar. Sí. Aparece cuando tem chuvas.
Sim. Aparece quando tem chuva. Pode tirar Isso. pegar uma foto. Vai pegar uma foto dele, desse inseto. Isso. Es que eu estou no celular, não sei se consigo compartilhar. Ah, Acho que no no celular Google. não consegue. Es mantis religiosa porque ela parece que está ajoelhada rezando. É assim, né? Tem as patas isso. dobradas assim. Parece que ela está orando. Aham. É verdade. Parece que está orando. É por isso louva a Deus. E que Claro. ela come a cabeça, né? Ela Do macho. come a cabeça do macho depois da relação sexual. Por isso que o Lacan pega. Por um acaso, a minha neta de 7 anos fez um trabalho final de semana sobre o louva a Deus. Ai, então que maravilha! Pois É um bom é. exemplo do feminino, Sônia, na contemporaneidade. Como é excesso. Ela chama o macho para reprodução e aí ela conversa. Come a cabeça. Aqui também se chama Joanina. Né? Tá aqui Não, não. Não, é Joana, diferente, não. é É aquela diferente. pequenininha. É, Louva a Deus é um grilo. Olha é um aqui. grilo. Verde, verde. Isso, Olha muito aqui, bem. ó. É esse aí. Aí, ó. Olha aqui, ó. Isso é sua Joaninha só no Ceará, meu filho. Porque aqui deve É ser verde. no Ceará. É verde. Aí, é esse mesmo. Isso, verde. Aqui, Marcelo. É A gente verde. teria um bom exemplo da inexistência de saber sobre algo no outro, aí já está descobrindo aí, né? Mesmo com... Olha, eu vou ver o jogo do Flamengo, viu, minha gente? Ó, Beijinho para você. viu? Beijo, Tânia. Beijo, tchau. E você ganha esse jogo. Não, eu quero que meu Bahia ganhe. Tem mais uma questão aqui. Então vai, dá tempo. Ah, então eu vou Qual é ver. a questão? É sobre 89 mil? Essa Essa é boa. Essa é a questão que a gente tem que fazer. A outra que a Joaninha perguntou, ela só... Toda noite a gente tem que abrir com esses 89 mil, né? Éder Galinha. Entre Joaninha e louva a Deus, a questão é essa. Vai perder a cabeça, Jordão. Vamos lá, Marcelo. Marcelo. Éder Galiza pergunta, com relação à pandemia, poderemos pensar no termo que Lacan extrai de Ernest Jones, a afânise? Será que podemos relacionar a afânise com o infamiliar? Quem é que pergunta? Éder Galiza. Tem um texto acho que é da Vera Lopes, BC, que é assim que fala sobre o nome dela, onde ela eu estava lendo hoje, mas eu não vou conseguir lembrar a referência, onde ela faz uma articulação bem interessante. Posso depois passar. Mas eu acho que, acho que é interessante a articulação. A afânise é do desejo, né? Se o desejo está... Né, Afânise não é o desaparecimento, não? Você está sem som, Rogério? Fala. Um desaparecimento, não? Afânise? Isso é um desaparecimento do desejo, do sujeito. Sim. Né? É a expressão. Então, se ele desaparece, aparece o gozo. Né? Então, sim. Com familiar, né? Com infamiliar. Sim. Com infamiliar. Que eu entendi. Afânise é desaparecimento. Uhum. É essa articulação, Veridiana, que Vera faz? Ela está trabalhando a questão da angústia e a afânise do sujeito. Porque no desaparecimento do sujeito, portanto, o desaparecimento do desejo, qual é a resposta, né? Eu acho que ela está trabalhando mais no sentido, inclusive, que se apresenta quando o sujeito se esvai, né? O sujeito do inconsciente se esvai, é o pulsional, né? Relacionado aí com a impossibilidade do princípio do prazer, né? Regular e a realidade, trazer aí da realidade. Exato.
Agora, tinha uma, Marcela, tinha quer falar? uma diferença entre a Fantasy de Jones e o fading lacaniano, porque Lacan pensava que quando aparece como desejo, desaparece como sujeito. Em Subversão do Sujeito, ele diz tá isso, bem. que não há como aparecer como sujeito e como desejo. Quando se Tem aparece razão. como desejo, se desaparece como sujeito. É isso mesmo. Então, por isso acho que em algum lugar Lacan dizia, não? Botava entre parênteses a Fantasy de Jones, que tinha a ver com falo, não? Uhum. Acho que é uma questão interessante para continuar esse trabalho. Sim. É. O que Inclusive que se implica? articula, né? Fala, Marcela. Claro, por convocar o sujeito que é em fading permanente. Convocá-lo, fazer desaparecer o desejo. Lacan diz isso, acho que no seminário 4, no seminário 5, e em Subversão do Sujeito, que mostra essa impossível coincidência entre sujeito e desejo. Sim. Por isso, quando a gente declara um desejo, não está falando de um desejo, está falando de uma vontade, porque o desejo é inconsciente, não? Acho que Então, não tem trabalha como isso em Hamlet. dizer eu desejo, não existe eu desejo, não. O Não dá. fading é articulado à toxicomania também, né? O desaparecimento do sujeito no uso de álcool. Claro, atrás do tóxico, sim. Ou no consumo também, não? No consumo de objetos. Sim, A lógica que se falava qualquer ontem coisa. também. É interessante pensar, né? O que se pode fazer além da compulsão que levaria a alguma coisa como o fading, né? Nesse momento. Porque também tem aparecido muita essa coisa do excesso de compra pela internet. Sim, exatamente. De coisas que não se compraria, né? Porque ali é tudo muito fácil e vai. Tem muitos pacientes dizendo, chegou um monte de coisa aqui em casa, não tem nem onde pôr. É um tratamento para angústia também, né? Exatamente. É uma compulsão, meio uma compulsão para tratar a angústia. Mas eu acho que tem esse ponto importante que a Marcela toca, que o sujeito está sempre em phase. Então, o que a gente faz, inclusive na sessão, é fazer onde isso estava, o eu, o sujeito tem que aparecer. E eu acho que a tentativa de ele aparecer no confinamento, né, que eu prefiro essa palavra, por exemplo, as compras, é o momento que ele aparece enquanto sujeito. Porque, senão, ele está no fade. Toda a clínica é fazer o sujeito aparecer, porque aí, com ele, vem o desejo, né? Desejo inconsciente, lógico. Não está essa vontade de eu quero ter isso, eu quero. Sim, então o que você está trazendo é um pouco o contrário, assim, que na compulsão há o aparecimento, advém um sujeito e não que ele se apaga. Eu acho que agora, na pandemia, toda vez que alguém fica, né, vai à internet para ter algo, é uma forma de poder aplacar a angústia por ele poder fazer alguma coisa. O que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada, pode comer, né? E comprar. Mas muito poucas coisas, né? Nesse confinamento dele com ele mesmo. Porque hoje chegar uma caixa, né? Algo que você comprou, é algo que diz você está vivo. Senão... Sim, mas ao mesmo tempo tem essa relação. Aí você entra nessa, né? Mas é alguma Como a coisa... compulsão poderia ser a tentativa de fazer com que não sobre nenhum objeto. Pois é, da completude, né? De você te fazer existir de alguma forma.
Eu estava... Que tem Porque algo apresenta genial sobre isso, o Márcia objeto. Rosa. Márcia Rosa tem um artigo que chama Clínica do Consumo, Jacques Lacan e a Clínica do Consumo, que ela mostra essa passagem do sujeito consumidor a objeto consumido, o próprio sujeito, não? Quando entra o campo pulsional a pensar-se com o consumo, já não temos mais um sujeito consumidor, e sim um objeto consumido. O É discurso muito capitalista, bacana. né? Ontem os Sim, valoristas capitalistas. Esse assunto ontem veio, né? Exatamente. Sim. Ontem saiu Muito. isso também. Uhum. Márcia Rosa, Clínica do Consumo. Muito bom. Mania não é isso? Quer dizer, o que consome, né? Acaba sendo consumido, acaba sendo um objeto, que é consumido pela droga. Né? No excesso, isso aparece. O que eu estava falando é que, a nível dos gadgets que oferece a gente assim, aos montes, então, isso acontece, você acaba sendo consumido para. Mas me parece que isso, num primeiro momento, é uma tentativa de existir. Né? Quer dizer, Entendi. depois, lógico, isso, se você repete, chegam 10 caixas para você, você acaba sendo aquele objeto, né? Ser consumido exatamente pelo que você iria consumir. Porque vem o excesso. Tem gente que diz até uma angústia quando chega as compras. Entra no excesso, não sabe, nem vai botar aquilo. Né? Angústia pelo excesso, exatamente. Seminário 10. Mas eu acho que o trabalho da gente, Sônia, está exatamente nesse meio aí, entre o sujeito e o objeto, fazer advir o sujeito, o desejo, né? O desejo. Porque aí onde está o desejo, pode advir o sujeito. Pode advir. Rogério disponibilizou aqui no Zoom o texto da Márcia Rosa. E eu joguei também para o YouTube, para quem está lá poder também compartilhar. Que Marcela citou, né? Ótimo. Não o livro, mas o artigo. E como é que a gente tira daqui, hein? Pede a Rogério para botar no grupo dos membros, é a coisa mais fácil. Clica em cima, Sônia, clica em cima. Eu já ia pedir isso, já estava aqui com o celular para pedir isso a Rogério. Então é só... Coitado de Rogério e de Magnelli. Nós não somos consumidores. Eu ainda vou pedir a Magnelli para botar no meu e-mail. Mas o que imprime e manda para você pelo correio. Acho. Oi. Rogério, já clica em cima aqui, ó. Rogério é rápido. Você clica em cima, Sônia, e abre e Magnelli também. Eu acho mais fácil pedir a Rogério para botar no grupo. Vocês estão demais, abusando dos garotos, viu? Ai, ai. Não, isso para ele é muito simples. Ele já colocou. Tá vendo? Tá vendo a cara dele ali? É todo mundo louvar a deusa. Entendeu? Tô vendo que... E senhoras perigosas, viu, Veri? Ai, ai. Melhor a gente encerrar, não, gente? É verdade, tem que encerrar. Você vem para a Bahia, menina. Não é essa gente. É calor também, nossa. Eu vou para a Bahia assim que der. Me chame que eu vou. Bem-vinda. Adorei estar com vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, queridos. Obrigadíssimo. Obrigada. Sônia, mandei mensagem para você. Olha lá, viu? Tá, ok. Eu não ia olhar, não. Olha. A Bahia não treina, a Bahia requebra. O Bahia entra em campo daqui a pouco. Teve um comentário aqui de que a Bahia é muito alegre. Pois é. Tudo acaba em fé. Boa noite. Boa noite a todos. Meu olho está ardendo de sono. Vai dormir, papá.